Olá, queridos, tudo bem? Pessoal, mais uma vez bem-vindos aqui ao meu escritório. A ideia de hoje, pessoal, com essa aula é basicamente fazer uma revisão sobre os principais aspectos hoje, tá, da economia brasileira, com ênfase em Norte, tudo bem? Nordeste e Centro-Oeste. Temas que eu acho que ficaram aí um pouco mais por alto na nossa última aula. Hoje eu não vou avaliar por complexo regional, mas sim vou avaliar por macro-regiões, tá? Aquela divisão padrão do IBGE, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nós temos aí 50 minutinhos de aula, tudo bem? Um pouquinho menos. E a meta, claro, é fazer uma ênfase em todos esses pontos, 50 minutinhos. Se sobrar tempo, a gente fala também de Sul e Sudeste, mas você me conhecendo e também, claro, você conhecendo a minha aula, é bem difícil que isso aconteça, tá? Inclusive, desculpa pela minha tela aí do computador tá bem bagunçada, né, pessoal? Tô em época aí de fazer declaração de imposto de renda, então tá um pouquinho bagunçado. Mas vamos lá. Tem outras coisas aqui também de teste, né? Mas enfim, vamos falar do que interessa, que é falar primeiro do norte, tá? Pessoal, primeira coisa, tá? Nós já tínhamos visto aí na última aula alguns pontos sobre o norte. Eu tinha falado com vocês sobre o clima da Amazônia, né? Muito quente. Lembrando que o norte não é só Amazônia, mas é basicamente boa parte dele é Amazônia, por isso então a gente tenta resumir o norte o máximo possível em relação à Amazônia. Tá? Mas o relevo mais plano, clima ali bastante quente, bastante úmido, vegetação tradicionalmente amazônica, né? É, eu poderia falar do solo, os solos não são tão legais, né? Mas ali você tem uma compensação pela própria vegetação chamada de serrapilheira, que compõe aquela fertilidade ruim do solo. Compõe não, né? Que substitui a péssima fertilidade do solo. Não vou entrar nesse mérito agora, tá? E da hidrografia do norte, que é bastante abundante. Nós temos muitos rios no norte, tanto que uma parte da comunicação por transporte no norte tem muito a ver com a hidrografia, tá? Na verdade, com as hidrovias. Né? Os barcos passam ali bastante, levando pessoas, mercadorias na região norte. Pessoal, aonde eu quero começar a ficar com vocês? Da década de 60 em diante, tá? O norte, ele é um fruto não só de uma mera economia, mas de um governo que planejou a ocupação da Amazônia. Porque até então, pessoal, até a década de 60, o norte era bastante desocupado, né? Haviam economias ali muito soltas, muito pontuais, que, enfim, não exploravam o potencial daquela região. O governo na década de 60, a partir de um receio de uma certa internacionalização da Amazônia, né, de invasão por grupos guerrilheiros, né, por exemplo, muitas pessoas naquela época, né, vamos lembrar que estava numa ditadura militar, tudo bem? No governo militar, e o ponto era que o governo militar perseguia grupos de oposição. Grupos, segundo a avaliação dos governos militares, mais radicais à esquerda. E aí alguns grupos, enfim, tinham a possibilidade de usar a Amazônia como uma área pouco ocupada para poder se esconder, para poder, enfim, fazer o seu, entre aspas, bunker ali, e, portanto, o governo da Amazônia tinha muito medo de deixar a Amazônia solta. Então, na verdade, pessoal, em 64, eu vou usar aqui algumas canetas para poder pontuar o que é importante no nosso slide, você começa a ter, além de desenvolvimento, a chamada Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. A gente vai chamar ela de Sudã, tá, pessoal? A Sudã foi, na verdade, uma superintendência, como se fosse uma secretaria dentro do governo, que vai se preocupar em criar formas de desenvolver aquela região, de transformar aquela região em região atrativa para os investimentos externos e, claro, para os próprios investimentos internos, né? Uma das consequências da Sudã, na verdade, é criada como se fosse em paralelo, mas acaba sendo uma demanda da Sudã, é também a criação da chamada Superintendência de Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. A gente pode chamar ela de SUFRAMA, tá, pessoal? A SUFRAMA, ela é criada para alimentar, claro, também o desenvolvimento da região norte, mas, sobretudo, do Amazonas, né? Um dos estados ali, o maior estado da região norte, um estado que tinha um potencial de desenvolvimento muito grande. E vamos lembrar que é nessa época que o governo cria a chamada Zona Franca de Manaus. Então você cria uma secretaria dentro do governo para estimular que as empresas fossem para lá. Não só a SUFRAMA, a Sudã, mas também cria-se na década de 70 o chamado Plano de Integração Nacional, né? O famoso PIN. O PIN, pessoal, vai ser um programa criado pelo governo para estimular com que investimentos e também estradas, ferrovias fossem criadas em direção à Amazônia, para que, claro, né, os investimentos feitos pela Sudã, pela SUFRAMA, né, as empresas que fossem entrar lá, os investimentos que a Amazônia recebesse,
tivessem sentido de ser. Porque se você coloca uma empresa lá e não tem como você exportar aquela mercadoria, né, vender aquela mercadoria para algum outro lugar, isso não faria sentido. Então, em 70, você começa a criar várias estradas para a Amazônia, né? Você cria um slogan nesse projeto aí chamado Integrar para não entregar, né? Era um slogan bastante nacionalista, né? Um slogan que falava, na verdade, o seguinte, cara, olha, a Amazônia é nossa. Se a gente não integrar essa região ao restante do território brasileiro, não em termos de, claro, território, mas em termos de circulação de mercadorias, de pessoas, né? Quer dizer, fazer da Amazônia algo que realmente tenha força no nosso país, simbolicamente, politicamente, fisicamente, economicamente, seja lá o que for, a gente vai perder esse território para alguém, né? Ou vão fazer naquele território, aliás, coisas que a gente não gostaria. Então cria-se o PIN, com criação de estradas, agrovilas na região, tá? E por aí vai. Agrovilas eu vou explicar logo mais, tá, pessoal? Sem falar, por exemplo, no projeto Rondon, tá? O projeto Rondon, por exemplo, foi um projeto criado na década de 70 para que inclusive estudantes universitários, né, profissionais recém-formados, fossem para o norte para descobrir os potenciais minerais do norte, porque, pessoal, realmente não havia nenhum investimento econômico em nada no norte. Então, bom, uma das formas de começar a entender o norte, talvez aproveitar o norte, era a criação de berços de extrativismo, né, criação de indústrias que extraem a mineração do ferro, sei lá, da bauxita, do ouro, seja lá o que fosse. E aí, enfim, pessoal, o norte então ele começa a criar corpo. Eu tenho, por exemplo, a construção da Transamazônica, né, que foi particularmente feito de forma muito rápida, 2 anos só de obra. A ideia era colocar a obra ali com muita força, com muita rapidez naquela região, para exatamente tentar desenvolver o máximo possível a região norte de forma rápida. Lembrando, pessoal, que a Transamazônica é uma rodovia muito polêmica até hoje, porque ela sai do Nordeste e vai em direção ao Norte, né? Em teoria, é uma ferrovia, não, desculpa aí. É uma rodovia fundamental para o Norte, só que ela foi feita de forma muito rápida e não se colocou uma estrutura no chão da rodovia que permitisse um bom fluxo de carros, de caminhões, etc. Então, por exemplo, até hoje, eu tenho trechos na Transamazônica que são, assim, intragáveis. Eu não vou abrir aqui meu WhatsApp agora no meio da aula, mas um colega meu, ele passou agora há pouco tempo por lá, de carro, e ele me mandou os vídeos. Então, assim, é um nível de caminhões, por exemplo, descerem regiões de serra nessa rodovia, eles vão com o freio de mão travado, e o caminhão ele vai deslizando, tamanho nível do solo fofo, úmido, né? E aí você imagina os níveis de condição que os caminhões não enfrentam para poder trafegar com a mercadoria naquela região. Isso faz com que a nossa mercadoria, pessoal, fique muito mais cara. E, claro, para piorar, a mercadoria do norte fica muito mais cara que a do padrão. Isso piora o nível de exportação desses caras, isso piora o nível econômico do norte, e isso faz com que muitas vezes não vale a pena produzir no norte, né? Até hoje isso é um problema, dado inclusive o fato de que o norte ainda tem um predomínio do transporte rodoviário, tá? Em detrimento ao hidroviário e ao ferroviário, tá? Ou seja, eles dependem de rodovia. Para não ser leviano que eu estou falando com vocês, pessoal, o transporte hidroviário, como eu já tinha falado no início da aula, dessa aula gravada, também é muito importante. Mas em termos proporcionais, as mercadorias ainda circulam, tá, pela rodovia. E aí, vamos imaginar você, vou dar um exemplo polêmico, né, vou fazer propaganda aqui de graça, a própria Samsung, né, eu tô olhando inclusive de vez em quando aqui para lado, pessoal, porque eu tenho um telefone meu que está gravando o tempo da nossa aula, né, meu telefone é um S20 da Samsung, e cara, até hoje, por exemplo, a Samsung, ela produz aparelhos na Zona Franca de Manaus, e ela vende, chega aqui no Sudeste, via rodovia, em sua maioria, né, então vocês imaginem que em partes o preço do próprio celular, tá? Vou dar o exemplo da Samsung, mas eu poderia falar de outras, acho que a LG também produz lá, fica mais caro em função dessa questão rodoviária, né? E aí, assim, pessoal, lembrando, né, assim, de falar de algo fundamental, né? O que é a Zona Franca de Manaus? É uma área, gente, que em teoria tem o quê? Isenções fiscais. É uma área que em teoria é mais barata de se produzir, tá? Com energia mais barata, com ICMS reduzido. Para quem não sabe o que é ICMS, é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tá? E também áreas de favorecimento educacional, por exemplo, escolas técnicas, que atraem algumas empresas a irem produzir lá. A ideia é que, em vez de o cara ir produzir na Argentina, na China, ele vá produzir, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, tá? Geralmente as empresas que estão lá, pessoal, são empresas de tecnologia, tá? Intermediárias, ou seja, não é aquela empresa que cria o iPhone, por exemplo, mas
Pode ser uma empresa que reproduz o iPhone, que monta o iPhone. Por exemplo, o caso da Samsung, algumas pequenas peças são produzidas lá, por exemplo, tá? A memória, até a tela, mas vamos supor, o processador, por exemplo, vem de fora. Né? Eles não costumam produzir coisas com grandíssimo nível de tecnologia. Tá? Eu posso estar enganado, tá, pessoal? Eu não tenho total certeza de como funciona a Samsung. Então talvez o processador seja produzido em Manaus, tá? Talvez seja. Mas não é uma área que vai se preocupar em assim criar do zero o processador. Ele vai só receber o processador, ou ele até pode criar ali aquele processador, mas assim, a ideia do processador não foi criada ali. Na pior das hipóteses, ele vai receber um manualzinho, tá? A matéria-prima para poder criar o processador e vai ali montar o processador, tá? Vale lembrar, pessoal, que a reprodução de peças também é muito comum, né? Como eu falei com vocês, o lugar não cria, ele só reproduz a ideia de uma peça, então ele só monta a peça ali. E, assim, gente, televisores, CDs, computadores, controles, por aí vai, geralmente recebem aí o certificado de produzido no Polo Industrial de Manaus. Quer ver um exemplo interessante? Para quem tem net em casa, aquele controle da net geralmente tem lá atrás, assim, né? Produzido no Polo Industrial de Manaus. Né? Para quem tem net, eu não sei se Sky segue essa mesma lógica, eu acho que não, pelo que eu lembro. Eu tive Sky há muito tempo atrás, eu não tinha, tá? Mas é isso, ok? Beleza. Vai lembrar, pessoal, que aquele projeto Rondon que a gente conversou tiveram consequências. E aí algumas consequências foram, por exemplo, a descoberta de Serra Pelada, né, uma região ali com muito ouro no Pará, que deu um boom econômico naquela região muito grande, trouxe vários problemas econômicos também, problemas sociais graves, né, afinal de contas eram milhares de garimpeiros numa região só garimpando ouro, a violência aumentava, né, o nível de prostituição e problemas sociais ficaram bem maiores lá, mas economicamente foi um boom, tá, no Pará. Bem como no Pará também descobriram, por exemplo, a famosa Serra de Carajás, ou o Complexo Carajás, uma região com muitas minas de ferro, que há mais de 40 anos é uma das maiores produtoras de ferro do mundo, né? Não só, claro, Carajás enquanto base mineral, mas, sobretudo, a Vale, que é quem opera aquela região. Pessoal, só para dar uma ideia para vocês, eu vou dar um pequeno zoom aqui na nossa imagem. Aqui embaixo você tem, por exemplo, o caminhão de mineração. Para quem não sabe, gente, caminhão de mineração é gigantesco, tem quase 10 metros, 14 metros. E aí você consegue ter uma noção da profundidade que é, por exemplo, uma jazida de ferro tá, nesse complexo Carajás. Até hoje, os trens do norte são gigantescos em função do ferro que sai dessa região. Tá? Também foram construídas, por exemplo, na região norte, no caso Tocantins, no Amazonas, novas usinas hidrelétricas, tá, com uma tendência de aumentar a produção industrial naquela região. Usinas até muito polêmicas, tá, pessoal? Por exemplo, Tucuruí é uma das maiores do mundo até hoje, se não me engano, a terceira, a quarta maior do mundo, posso estar enganado aqui, mas ela está no top 5 aí com certeza. E eu tenho, por exemplo, a hidrelétrica de Balbina, né, uma das mais polêmicas também na região, porque gerou alagamento, né, algumas áreas foram ocupadas, algumas regiões de, por exemplo, a população ribeirinha sofreram problemas graves. Tem vídeo aí no YouTube, não vai ser difícil vocês encontrarem, tá legal? E bom, vai lembrar, pessoal, que ainda no governo militar, tá, houveram a reprodução de alguns contextos, como por exemplo o Calha Norte, que era um programa militar criado para ocupar aquela região, para criar infraestrutura, para poder fazer o norte ser uma área protegida militarmente e também favorecer o desenvolvimento social da região. Tá? Cria-se também o CIVAM, o Sistema de Vigilância da Amazônia, que é um sistema que vai vigiar por satélites toda aquela estrutura social, ambiental e por aí vai. Tá? Até hoje o CIVAM é bastante atuante no Brasil. Né? Beleza. Hoje, pessoal, o que eu posso esperar da Amazônia? Expansão dos cais, os chamados complexos agroindustriais. Né? Ou seja, você tem uma área ali que se expande cada vez mais em termos de agricultura e pecuária. Vale lembrar que a soja e o gado são condições muito presentes hoje na Amazônia, bem como era no Centro-Oeste, tá? A população do Centro-Oeste hoje está se expandindo para o Norte, e por isso, então, ali eu tenho uma meio que reprodução da lógica do Centro-Oeste dentro do sul da Amazônia, tá? A gente chama essa área, pessoal, do sul da Amazônia, a gente está falando aqui de Mato Grosso, né? Rondônia, cadê minha seta? Meu Deus, achei aqui. Tá? O sul do Pará, o noroeste do Pará, perdão, o nordeste do Pará, tá? Bem como o Maranhão, hoje sofrem grande desmatamento da Amazônia por essa nova leva da agropecuária no Brasil. Tá? Essa agropecuária no Brasil também, pessoal, gera também os conflitos por posse de terra. Então não é difícil encontrar
empresários, né, fazendeiros do norte brigando com comunidades tradicionais da região, né, com garimpeiros, com o próprio governo, né, enfim, populações que eram ali antigas da região pela posse da terra, já que a Amazônia hoje cada vez mais sofre uma valorização de investimentos, porque, claro, é terra livre. E terra livre, amigo, é sempre favorável para quem quer expandir sua economia, né? O problema todo é que essa expansão econômica do norte, pessoal, até pela própria agropecuária, sofre com dificuldades logísticas, né? Não tem por onde exportar. Eu tenho rodovias em péssimas qualidades, hidrovias que não recebem investimento que deveriam, e eu tenho ausência, leia-se, tá? Quase que, literalmente, ausência de ferrovia na região, tá? Com pontos ali bem isolados de ferrovias no norte, né? Isso tem gerado, por sua vez, pessoal, essa expansão econômica, tá? Tem gerado o arco do desmatamento, que é o que eu já falei com vocês, uma área que sofre muito desmatamento. Quando vocês escutam falar, por exemplo, de queimadas no Brasil, cara, tá lá. Você pode ter certeza. Ou é Amazonas, ou é Pará, ou no máximo ali Rondônia, né? É essa área que tá ali, chinela cantando, filho chorando e a mãe no vento, tá? E é legal pensar que onde tem fogo tem queimada, tá, pessoal? Isso eu posso garantir por vocês, por A mais B. Não, eu vou me permitir ser grosseiro. Não importa o que lhe digam, tem queimada. Ainda mais porque a Amazônia é uma área que é um bioma. Diferentemente do Cerrado, que tem tendências a queimar todo ano, a Amazônia não tem tendência de queimar. Então, quando ela queima, há sim investimento em queimadas naquela região. Deixei no ar. Ok? Essa expansão econômica tem levado, claro, ao investimento em usinas, como nós já falamos sobre isso aqui. Vale olhar aí um vídeo muito interessante da Folha de São Paulo sobre as consequências, né, do investimento em Belo Monte. E, pessoal, bom, claro que esse processo todo gera dificuldade, tá, para manter as posses e terras indígenas, já que, afinal de contas, eu tenho tido uma expansão dos investimentos para diversas áreas, inclusive para as terras indígenas e etc. Né? O que faz com que muitas vezes a porrada estanque entre essa galera aí e gere muitas áreas violentas na região, beleza? Bom, por hoje não, né? Por agora eu paro a Amazônia. Então, assim, pessoal, é isso, tá? A Amazônia hoje sofre uma expansão econômica por vias talvez duvidosas, porque, ok, você faz a Amazônia crescer, é legal? Claro que é. O cara da Amazônia, que mora na Amazônia, que mora nos estados do norte, ele quer crescimento, ele quer emprego para ele. Então, assim, errado não tá investir na região norte, né? E é natural que ao investir você vai ter perda de algumas áreas ambientais. O problema todo é que isso tem sido feito de uma forma extremamente irresponsável, né? Muito irresponsável. E aí, assim, vou dar um panorama para vocês rápido, tá? A geografia explica isso muito pra gente. No norte, você tem, por exemplo, uma Amazônia que libera muita umidade, gerando a chamada massa equatorial continental. Tá lembrado? Você aprendeu isso no 7º ano em geografia? Que, aliás, para muita gente há um receio de lembrar disso, porque isso aqui não é sempre tão fácil, não. Você tem a chamada MEC. E a MEC, pessoal, ela se expande para todas as áreas do Brasil, inclusive para onde você mora, querido. O Sudeste recebe grande umidade da Amazônia, da região Norte. Então, se você começa a expandir o desmatamento ali de qualquer forma, a tendência é que, enfim, isso gere problemas de umidade para todo o Brasil. Ok, pessoal? Eu só vou resolver um problema aqui rapidinho aqui com uma turma minha. Eu já falo com vocês. Vou pausar aqui. Vocês não devem ter problemas em relação ao tempo da nossa aula. Pera aí. Pronto, perdão. Agora a gente voltou. Vamos lá. Então, assim, só para te dar uma ideia que eu estava falando com vocês sobre a Amazônia. Então é isso. Se você é massa equatorial continental, deixar de existir porque tem a perda da vegetação, de desmatamento, pessoal, é um problema, né? Porque, em teoria, quem está sofrendo aí com a perda de umidade seremos nós. O que me parece bastante complicado, né? Deixa eu só botar aqui o timer de novo, gente. Eu tirei o timer aqui do telefone. Pronto, tá lá. Beleza, vamos pro norte aí. Norte não, vamos pro nordeste. Beleza. Pessoal, nós já havíamos falado na aula passada do passado delicado do Nordeste, né? De como é que ele foi importante em termos de ocupação. Foi a primeira área a ser ocupada do Brasil, tá? Agora, nós não falamos como é que o Nordeste ele começou a se desenvolver, né? O Nordeste, pessoal, claro que ele começou a se desenvolver quando ele foi ocupado, né? A primeira área de ocupação do Brasil foi Salvador, né? Depois ele foi se expandindo para a área do sertão, depois chegamos ali à Amazônia, né? Então,
naturalmente, foi a primeira área a ser desenvolvida do Brasil. Mas é uma área que, em termos de desenvolvimento econômico e social, ainda é muito capenga, tá? E, na verdade, gente, em 40, a condição era tão complicada do Nordeste, né? Vocês imaginem, seca, dificuldade de empregabilidade, não tinha nenhuma indústria no Nordeste, né? Enquanto o Sudeste está bombando, Getúlio Vargas investindo em Rio de Janeiro, São Paulo, eventualmente ali Minas. Naturalmente, isso vai gerar problema. Então, qual é a tendência? Né? A tendência é que haja ali um êxodo rural para a galera do Sudeste, assim, né? O pessoal vai embora, pega ali as trouxas e vai embora em direção ao Sudeste. E aí, bom, o governo percebendo isso vai fazer o quê? Bom, vai criar duas condições muito importantes. Em 48, pessoal, aliás, caso de atual escândalo aí no governo atual, tá? Mas depois vocês dêem uma olhada nisso aí, é a questão da Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, chamada Codevasf. A Codevasf, pessoal, é uma companhia criada para desenvolver o Vale de São Francisco, né? Mas que Vale de São Francisco é esse? É um vale, gente, onde na verdade há um vale, lógico, né, geograficamente falando, um vale, em que no meio desse vale é um rio chamado São Francisco. É esse vale aqui, tá, pessoal? Esse rio aqui ele é muito grande, dá pra ser visto, aliás, basicamente a distância, né? Aliás, perdão, ele tá aqui. Eu ia seguir em direção ao Pernambuco ali, mas ele vai parar aqui entre Sergipe e Alagoas, tá? Esse aqui, pessoal, é chamado Vale de São Francisco. E é uma das áreas que tinha um potencial de crescimento, apesar da seca que acontecia, né? Como eu tinha água ali do Rio São Francisco, etc. Então o governo cria uma companhia para levar desenvolvimento, criar condições de chamar empresas, criar condições de chamar pessoas, comércios, enfim, para poder desenvolver aquela região. Tá? Foi a primeira grande companhia governamental a pensar em longo prazo no Nordeste. E aí, sim, pessoal, em 48 o governo então está preocupado em tentar aumentar um pouquinho as condições econômicas, de desenvolvimento, condições sociais no geral para a região norte, tá? Desculpa, para a região nordeste. Em 59, eu tô tendo a criação da Sudene. Pessoal, a Sudene nada mais é do que aquela superintendência de desenvolvimento do Nordeste. Estão lembrados que eu falei da Sudã, quando a gente fala de Amazônia? A mesma coisa, pessoal, foi Nordeste. Aliás, pessoal, só para dar uma ideia para vocês, eu tive superintendências de desenvolvimento no Brasil inteiro. No Norte foi a Sudã, no Nordeste foi a Sudene, tá? Além da Sudã, no Norte ainda teve oh meu Deus, a Suframa, né, que é a Zona Franca de Manaus. Mas no Sul eu vou ter, por exemplo, a Sudesul e no Centro-Oeste eu vou ter a Sudeco. Eu só não tive isso no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, quer dizer, eu não tive isso no Sudeste porque, enfim, já era a área mais desenvolvida do Brasil. Né? Você não precisa, basicamente, criar políticas de desenvolvimento para onde já existem desenvolvimentos. Né? Então, assim, não faz sentido. E uma das preocupações históricas do Brasil era levar, por exemplo, água para aquela região, porque a falta de desenvolvimento está muito ligada à falta de condições básicas, né? Eu não tenho como gerar economia funcionando com falta de água. Então, assim, gente, desde Dom Pedro II é que haviam tentativas de levar, por exemplo, para esse Vale de São Francisco aí, pegar esse Rio São Francisco e levar ele em direção ao interior do Nordeste, tá? Através de uma transposição, ou seja, pegar aquele rio e jogando para patamares mais altos via elevadores. Então a tendência é que você pegasse um rio e transpusesse ele, né? Ou seja, bombeasse água daquele rio para áreas geograficamente mais altas, para que essas áreas também tivessem água, tá? Voltando à Sudene ainda, pessoal, que eu acabei não falando, a Sudene é a mesma ideia do Vale de São Francisco, porém que agora para todo o Nordeste, tá, pessoal? Então a ideia era levar desenvolvimento, gerar condições de atração de empresas e indústrias e, enfim, diversos investimentos para aquela região. Beleza. Vale lembrar, pessoal, que quando a gente fala da Sudevasf, da Sudene, a ideia de levar desenvolvimento está muito focada na chamada, ou no chamado, aliás, polígono da seca, pessoal. Que, por definição, está entre aspas aqui nessa região, tá? A maior parte do Nordeste tem uma área que tem ali uma dificuldade hídrica, né? Então tá abrangendo ali tanto o Agreste quanto o Sertão. E aí, qual é a grande questão? Ali é a área mais pobre do Nordeste, né? Lembrando que, pessoal, o litoral, ele não é tão pobre, porque ele foi a primeira área de ocupação, tem mais indústrias, proximidade com o mar, né? Portanto, mais fácil para exportação, e tem chuva. Falar que o Nordeste, por exemplo, não é chuvoso, ou que é totalmente seco, é mentira, né? Não,
que as pessoas falem isso na maldade, né? Mas é um preconceito, é uma leitura rasa do Nordeste. Por exemplo, quando você pega ali a região a noroeste do Nordeste, você pegando São Luís, né? Região de Maranhão, mais próxima à Amazônia, aqui tem chuvas, por exemplo, gigantescas, né? Nessa área que a gente chama aí do meio norte úmido. Aqui chove todo dia, né? Aqui mais, por exemplo, aí próximo ao sertão, é que o negócio já fica um pouco mais delicado, né? Chove ainda, mas menos do que, por exemplo, próximo à Amazônia. E, enfim, pessoal, pensando de forma bem paralela ao relevo, basicamente aí nós temos o relevo do Nordeste, né? A planície costeira é onde está a zona da mata. O Planalto da Borborema é onde está o Agreste e a Depressão Sertaneja é onde está o Sertão. Vale lembrar que em função, em partes, tá? Não completamente, mas em partes desse relevo mais ondulado, próximo ao litoral, que boa parte da umidade fica retido, tá? Nesse relevo aqui. Relevo esse que a gente chama de Planalto da Borborema, tá? O vento ele sobe aqui esse relevo, ele começa o vapor da água, né, que geralmente vem do oceano, adentra a zona da mata. Imagina isso aqui é um vapor, péssimo, né? Mas enfim, imagina isso aqui é um vapor, ele vai subindo aqui o relevo, ele sobe o relevo, ficou mais alto, porque quanto mais alto, mais frio, né? Uma condição básica aí de um dos fatores da climatologia. E aí quando esse vapor sobe, tá? Esse vapor condensa, gera chuvinha aí na região litorânea. Então, essa chuva basicamente não abrange o interior do Nordeste, gerando as secas. Como lá para o outro lado, lá para o meio norte, imagina que eu estou falando para cá, tá? Como para cá eu tenho meio norte e eu tenho a Amazônia, então para lá chove também. O negócio é esse meio termo aqui que é mais difícil, beleza? Pessoal, zona da mata, eu não vou me aprofundar muito não, tenho que falar de centro-oeste com vocês, tá? Mas eu tenho aí uma área economicamente forte, né? Onde tem turismo, comércio, indústria, cana, refino, muito refino de sal inclusive, tá? Tem petróleo, você encontra ali no Recôncavo Baiano bastante poços de petróleo, tá? Tanto dentro do continente quanto fora, né? A gente chama de onshore dentro e offshore fora, né? Com algumas energias eólicas, tá? Eu tenho muita ventania no Nordeste, então uma área muito propícia para a produção de energia por formato eólico. E vale lembrar que é uma área muito bonita, muito bacana, economicamente muito forte. Então eu tenho uma grande especulação imobiliária, né? Eu tenho uma grande procura ali por ocupação dessa região, por compra de casas, aluguéis, etc. E o clima é um tropical úmido com bioma tradicional de Mata Atlântica. Pessoal, isso aqui é mais pro sertão, mas acho que mostra muito bem, não os jegues, mas mostra muito bem o potencial de energia eólica da região, tá? Muitos resorts, inclusive, né? Regiões ali bonitas, praias bonitas, cidades muito, não vou dizer desenvolvidas não, porque eu teria, eu não vou falar isso não porque isso é polêmico, assim, seria raso da minha parte. Tem áreas de riqueza, como tem Rio de Janeiro, né? Você pega a Barra e se compara com Santa Cruz, assim. Não dá pra falar que o Rio de Janeiro é desenvolvido porque tem a Barra, né? Enfim. Agreste. Pessoal, o Agreste é uma área mais pro interior. O Agreste, por definição, pessoal, é uma área que estaria na verdade, no Planalto da Borborema. Tá? Então essa área de Agreste seria a área do Borborema. E é uma área um pouco mais pobre, de transição, né? É uma área muito de agricultura. Essa agricultura, inclusive, ela serve como subsistência, então ela fornece alimentos, tá? Tanto para a região litorânea quanto mais para o interior. E, enfim, é uma área que, apesar de meio termo entre litoral e o interior, e economicamente também é meio termo, ela tem uma área muito bacana, tem áreas ali de bastante desenvolvimento econômico, social, educacional, por exemplo, tá? Mas como uma área um pouco mais seca, tem um clima de tropical típico barra semiárido, tá? Já tem uma transição ali para um bioma um pouco mais seco, que gera tradicionalmente problemas econômicos, tá? Não é regra, Israel tá aí para mostrar que isso não é exatamente uma regra, tá? Um país numa região desértica que tem um nível de desenvolvimento, aliás, muito forte. Mas enfim, é uma tendência, né? E aí, pessoal, vocês estão vendo aí uma região de cerrado dentro do norte, tá? Porém, que pelo que pareça, nós temos sim cerrado na região norte, mais uma vez, perdão, gente, na região nordeste, tá? Na região ali do Agreste, mas dali em diante você vai encontrar mais a Caatinga, tá? Se não me engano, pessoal, essa imagem aí mostra uma região ali do Borborema, tá? Já no final do Borborema, vindo em direção, claro, ainda vai pegar o Agreste ali, mas se a gente fosse para trás dessa foto, você já começaria a adentrar lentamente a Caatinga, tá? Mais uma imagem aí, por exemplo, do Agreste, né? Ali em cima do Borborema, enfim, tá? E tem áreas de desenvolvimento razoáveis, como é o caso de Campina Grande, né? Cidade, por sinal, muito bonita, hoje um dos grandes polos aí de economia da região Nordeste, tá legal? Vai lembrar, pessoal, do Sertão.
O sertão sim é a área bem complicada, a área mais pobre, a área onde tem caatinga mesmo, onde a chinela canta e o filho, né, onde o filho chora, aliás, e a mãe não vê. Pessoal, pela própria secura e pela falta de investimentos na região, as atividades econômicas são mais pautadas no indivíduo, assim, o cara tem uma casinha ali, que tem uma produçãozinha alimentar, sabe? Que faz um serviço muito básico. É uma área realmente muito mais pobre, porque o clima é um semiárido, ele é um semisseco e o bioma é claro de caatinga. Vai lembrar, pessoal, uma reflexão muito importante do sertão que é a seguinte: o problema não é a seca, o problema é a cerca. Eu explico isso. A tendência é que no Nordeste, quem tem grana consegue ter condições para poder encontrar a água. O governo, por exemplo, pessoal, há algum tempo, tá? O governo, quando eu falo governo, é de alguns estados do Nordeste, e tanto o federal também, investem em políticas para, por exemplo, levar dinheiro e obras que diminuam a seca na região Nordeste, tá? Isso acontece há muitos anos. Só que, no geral, quem tem a parte boa da terra, que tem grana, que tem grande quantia de terra, etc., recebe mais investimentos do que outros, tá? Aquele que não tem uma boa terra, tradicionalmente recebe menor investimento do governo, por várias questões, né? E isso acaba sendo um problema aí na questão do sertão. Uma outra coisa que é legal você saber é o seguinte: tem uma coisa, pessoal, chamada de indústria da seca. Então, o que acontece? É muito normal que, por exemplo, o cara que tem uma grande fazenda no Nordeste, ele seja muito amigo de um prefeito, de um governador do estado, né, de um secretário lá, sei lá, de governo. E esse cara, geralmente, ele recebe mais investimento do que os outros, porque ele é amigo do governo, né? O governo faz uma política pública lá e direciona direto para esse cara. E o que acontece, pessoal? É uma questão até polêmica, porque o que seria a indústria da seca? O fato é, nós temos a seca, né? Claro que o cara que tem dinheiro, ele tem menores problemas com isso do que quem tem. Quem tem muito pouco dinheiro tende a sofrer mais com a seca. Mas o cara que ele tem posses, né? Só um pé, gente, eu tenho horror a essa ideia. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando? Tá gravando. Meu Deus, imagina eu tá falando pra caramba aqui e não tá gravando. Imagina o seguinte, tá? Bom, vamos lá, tem seca. Aí, o governo, como vocês já viram, criou várias políticas públicas, inclusive a Sudevasf, a Sudene, para poder acabar com a seca. Então, manda-se muito dinheiro, criam-se obras, aquela coisa toda. Só que, geralmente, como eu falei para vocês, o cara tem boas terras lá, ele tem bom diálogo com o governo. Aí vamos supor que esse cara, ele entre numa agência, tá? Ele começa a trabalhar, o fazendeiro lá, trabalha numa agência, e o comércio, por sua vez, a pegar esse dinheiro que o governo manda e investir na fazenda dele, ou na fazenda dos amigos dele, que já tem dinheiro. O cara que está numa fazenda pobre, ele não recebe esse investimento, ou recebe parcialmente, né, muito pouco. Esse cara não é tão bem atendido. E aí, o que continua acontecendo? Bom, a seca continua sendo um problema. Aí, bom, já que o governo não resolve esse problema, o que ele continua pedindo? Dinheiro da União, né? Dinheiro do governo federal, que por sua vez manda mais dinheiro. E quando esse dinheiro chega, esse cara que era o grande fazendeiro que entrou lá de forma indevida. Aliás, pessoal, um detalhe, tá? No Brasil a gente não tem muito conhecimento da máquina pública, então muitas vezes a gente acha que coisas são da máquina pública são corrupção quando não são. O prefeito, por exemplo, ele pode indicar alguém para poder assumir, por exemplo, uma secretaria contra a fome. Tudo bem? Vou dar um exemplo. Ele pode indicar isso e o secretário, em teoria, ele faz dentro de leis que existem, tá? Aquilo que ele deseja e aquilo que o governo que indicou ele sugere a ele fazer. E aí, por exemplo, pegou um secretário lá de Alagoas para poder assumir a política contra a fome e a seca do Estado. Ele vai e privilegia algumas fazendas. Tem seca, então vou ajudar essas fazendas. Mas nem sempre essas fazendas são aquelas que mais precisam, porque a métrica para ver quem precisa e quem não precisa nunca é muito clara. E aí, detalhe, as fazendas mais pobres continuam passando seca, continuam tendo problemas sociais. Deixa eu parar aqui a ligação no meu telefone. E aí, se aquela região continua com a seca, o que vai acontecer? O governo manda mais dinheiro, que por sua vez é usado de forma indevida. E manda mais dinheiro, que é usado de forma indevida. Acaba que a seca gera uma indústria no Nordeste.
quando eu falo que a seca gera uma indústria, é que a seca favorece com que a grana sempre chegue naquela região e nem sempre seja utilizada de forma correta. Daí o nome de indústria da seca. Pessoal, a indústria da seca, ela não produz seca, né? Ela, na verdade, ela está intrinsecamente ligada à ideia de que a forma como os investimentos chegam no Nordeste não acabam com a seca, muito pelo contrário, geram cada vez mais dinheiro para a região. Tudo bem? E aí tem uma charge que eu botei aí, né? O Nordeste tem a pior seca nos últimos 40 anos, porque a água e os investimentos nunca chegam até aqui. Aí tá lá a resposta, né? Tem os lucros da corrupção e da indústria da seca desviando tudo, né? Pessoal, essa chamada área de flagelo, tá? A área que abrange boa parte do Agreste e do Sertão, tá legal? Aí você vai encontrar lá a bioma de Caatinga, aquelas casas mais de pau a pique, uma casa um pouco mais fragilizada, né? Eu que eu repeti a foto de Campina Grande, não vem ao caso, tá? Mas aí, por exemplo, áreas no meio do sertão aí mais pobres, mais marginalizadas mesmo, né? Isso é bem comum de você encontrar na região do sertão. E o meio norte, pessoal, eu vou pular rapidamente aqui, é a área de transição ali para a Amazônia. Você encontra uma mata muito comum na região chamada Mata de Cocais, também com uma pequena parcela de floresta amazônica, tá? É uma área mais pobre, entretanto com menos problemas sociais, já que lá a seca não é uma constante, né? E aí você vai encontrar muito, por exemplo, a Mata de Cocais, com o extrativismo dessa Mata de Cocais, tá? A Mata de Cocais, o nome é claro, né? É a mata de cocos, né? Enfim, isso gera uma renda social ali para a região, tá? Tem ali, claro, alguma atividade turística no Maranhão, que favorece, por exemplo, com que haja economia naquela região, tá? Você pega ali, enfim, algumas cidades no Maranhão tem bastante economia, né? O Complexo Carajás, inclusive, em boa parte a produção dele vai para o Maranhão para ser exportado, então tem alguma renda ali, tudo bem? E alguns projetos minerais também, como o projeto Alumar, de extração não só de extração, né? Mas extração de bauxita e produção de alumínio na região. Beleza, tá? No caso aqui é o projeto Alumar em imagem aí, e aí a famosa Mata dos Cocais. Pessoal, bom, eu vou pular isso aqui de forma geral, tá? Falar de Recôncavo Baiano, sul da Bahia, mas vai lembrar que hoje, tá, o Nordeste ele tem recebido cada vez mais investimentos, porque era mais barata de se produzir, a mão de obra é mais barata, a Sudene mexe na legislação trabalhista e de impostos na região, procurando gerar, aliás, perdão, né? Isenções fiscais e ambientais, tudo bem? Então tem sido mais barato investir hoje no Nordeste. Recebe muitos investimentos tanto de dentro do país quanto de fora, tá? Muitas empresas como a Ford, por exemplo, foram produzir lá em Camaçari, né? Nessa região aí do Recôncavo Baiano, como se fosse a região metropolitana de Salvador, beleza? Porque era mais barato que produzir aqui no Sudeste. E isso tem feito com que muita gente, tá? Em vez de estar migrando para o Sudeste, como era comum entre as décadas de 60 e 90, hoje elas voltem para o Nordeste, tudo bem? Vale lembrar, pessoal, como eu disse para vocês, tem a transposição de São Francisco, que é uma tentativa de retomar a economia do interior do Nordeste. Pessoal, vale lembrar que, inclusive, isso aqui foi polêmico, tá? Eu tem uma aula que eu dou, não vai ser um caso da nossa aula de hoje, mas que eu faço um debate sobre esses dois pontos aí, né? Pontos positivos e negativos da transposição de São Francisco, porque era uma obra que foi bilionária, né? Que pretendia acabar com a seca no Nordeste, e em parte se ajudou, sem dúvida nenhuma, mas que na real acabou não acontecendo e inclusive está piorando hoje a chamada concentração fundiária do Nordeste. Beleza? E assim, gente, eu vou para o último ponto da nossa aula. É uma aula que eu falei muita coisa com vocês, mas também penso que, dado essa aula que está fora do nosso padrão de horários aqui, eu acho que é uma aula que você tem que aproveitar cada segundo, né? Acho que no momento que caiba ali, grande debate. Embora, é claro, vocês saibam que eu particularmente gosto bastante. Né? Em todo caso, fala do Centro-Oeste. Pessoal, vale lembrar o seguinte aqui, queridos. O Centro-Oeste, como eu falei com vocês, é uma área que predomina, né, tanto o Cerrado quanto no mais do Mato Grosso do Sul para o Mato Grosso, né, você vai ter o Pantanal, mas que predomina tanto o Cerrado quanto o Pantanal, tá legal? Tá aí as imagens, não vou entrar muito nesse mérito, que são algumas características desses dois biomas aí, né? E aí estaria aqui a espacialização do Centro-Oeste em termos de biomas, tá? Vai lembrar que você encontra ainda no Centro-Oeste alguma coisa ali de Mata Atlântica, mas é muito pouquinho, tá? Bom, vou pular a questão de calagem, mas, pessoal,
População. Vai lembrar que muita gente foi para o Centro-Oeste nos últimos tempos, porque era uma área que, em teoria, eu tinha um favorecimento de preços. Porque, bom, veja bem, o litoral era caro, né? O litoral era caro. Então, o litoral era caro, o Sudeste, de forma geral, ficou muito caro. O Sul começou a se desenvolver, ficou mais caro. Então, qual foi a tendência? O Centro-Oeste era uma área do interior do Brasil que ninguém tinha interesse, e por isso ficou mais barato investir lá, né? Quando, na década de 50 e 60, você tem a construção de Brasília, acaba que o governo estimula a migração de pessoas para aquela região, tudo bem? E aí o que vai acontecer? Naturalmente, a tendência é que muita gente comece a migrar para lá, primeiramente indo para fazendas, tá? Isso leva a um aumento da população muito grande. Vai lembrar que a própria galera, os candangos, né? O pessoal que construiu Brasília, também leva ao aumento da população do Centro-Oeste, e ali o Centro-Oeste começa a funcionar, né? Começa a acontecer mesmo. Vai lembrar, pessoal, que o sertanejo, né? Eu trouxe aí o foto, agora esqueci o nome dele, meu Deus. Um clássico aí da música sertaneja, né? Não o sertanejo Gustavo Lima e você. Sertanejo padrão, né? Esqueci o nome dele agora, gente, meu Deus. Mas enfim, essa galera do sertão, pessoal, o sertão está muito ligado, claro, ao Nordeste, mas o sertanejo também está muito relacionado à população que morava no Centro-Oeste ali, nas áreas mais secas, tá? Enfim, mas até 60 o Centro-Oeste era muito vazio, depois ele começa a ganhar uma maior ocupação, tá? Vale lembrar, gente, o seguinte, que a partir da década de 70 para 80, os caras que iam morar no Centro-Oeste, sabe, fazer fazenda lá de gado, soja, começaram a ganhar dinheiro. Ainda mais quando o Brasil ele entra na Revolução Verde e você começa uma produção 3, 4 vezes maior de soja, de algodão, de milho. Essa Revolução Verde, pessoal, entrou como, sabe, não sei nem como explicar, entrou como se fosse uma sinfonia nos ouvidos dos produtores do Centro-Oeste, porque as terras eram grandes, né? O Centro-Oeste tem relevo planáltico muito plano, e cara, para você botar maquinário para poder andar, para poder produzir, né, com um ambiente meio que favorável para alguns cultivos, né? Por exemplo, a soja tem encaixe legal no Centro-Oeste, embora a soja de lá seja geneticamente modificada, tá? Tenha vários processos, inclusive no solo, que você faça para poder favorecer a produção. A calagem é um deles, tá, gente? O solo do Centro-Oeste é muito trágico, é um solo muito laterizado. Não vou entrar no mérito que uma laterita agora, tá? Mas é um solo que, pelo alto índice de laterização, você tem que jogar ali calagem, né? Tem que jogar basicamente um cálcio ali diferenciado no solo para poder transformar ele em fértil. Mas depois feito isso, a produção agrícola e pecuária no Centro-Oeste é muito boa. Tá um ambiente muito propício para isso, até porque tem poucas cidades do ponto de vista quantitativo, né? Assim, tem cidades, claro, muitas pequenas cidades até, mas proporcional a outras regiões tem muitas poucas, então tem muita terra para poder fazer isso, tá legal? Vale lembrar, pessoal, que então essas fazendas que foram recebendo investimentos, foram enriquecendo, geraram filhos. E quando eu falo gerar filhos, é literalmente gerar filhos, né? É o cara que era dono de uma fazenda, que teve 3, 4 filhos, e que esses filhos, por sua vez, não quiseram eventualmente pegar a fazenda. Então, sei lá, o fazendeiro tem uma filha que quer fazer medicina, quer fazer direito, e essas pessoas começam a fazer o quê? Irem para os centros urbanos do Centro-Oeste, né? Para poder fazer um cursinho para vestibular, para poder, sei lá, fazer um consultório médico, para poder, sei lá, dar aula de geografia, tá? Enfim, então a tendência foi de aumento da urbanização na região do Centro-Oeste, né? Quando você pega, por exemplo, o Centro-Oeste, vou pular aqui uma parte da nossa aula, eu acho que eu trouxe essa foto, trouxe, né? Você tem um índice de urbanização hoje razoavelmente alto, né? Com cidades, inclusive, deixando nada a desejar para algumas metrópoles, né? Como o caso de Goiânia, que hoje já é uma metrópole, tá? E Sinop, que é uma cidade média e grande, tá? No Mato Grosso. Anyway, lembremos que, pessoal, então o crescimento de Brasília está muito ligado, tá? A transição, né? A transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Brasília tem um ponto muito curioso, né? Embora talvez você não veja isso de forma muito clara, Brasília é feita com o formato, entre aspas, de um avião antigo, então é como se Brasília fosse um novo Brasil, né? Que representasse, né, um novo Brasil decolando rumo talvez ao desenvolvimento, a um país rico, sem problemas sociais.
Acho que esse avião está um pouco atrasado, mas tem muito a ver com a ideia de JK fazer um Brasil diferente, tá? Fazer aquela ideia de 50 anos em 5 e levar o Brasil a ser catapultado no cenário de desenvolvimento internacional, beleza? Falei com vocês sobre a questão da transferência da capital do Rio para Brasília, e tem muito a ver com a produção da capital em tempos de guerra, afastamento do centro de tensão política, né? Imagina se fosse Dilma e sei lá, PT e PSL, né? Lula e Bolsonaro em plena campanha no Rio de Janeiro, né? A galera está se matando. E por sua vez, eu tenho uma tendência também de gerar uma certa interiorização do território. Uma das pautas de JK, por exemplo, tá aí à sua direita, era fazer um Brasil que estava crescendo conjuntamente. E, portanto, nada melhor do que você levar a população para o interior de forma quase que obrigatória, construindo a capital no interior do Brasil, uma área, né, em Goiás que tinha pouca gente. Beleza? Lembrando, pessoal, que o Estado, assim como o Nordeste, assim como o Norte, teve papel também de indutor de desenvolvimento, né? Então, construção de Brasília foi uma criação do Estado. O Estado criou, por exemplo, a Sudeco em 67, que levou muitos fazendeiros a irem para aquela região, já que, por exemplo, eu vou ficar uma coisa aqui meio confusa, tá? A Sudeco, bem como os governadores do Centro-Oeste, favoreceram, por exemplo, o barateamento de terras, tá, para compra, se fosse uma terra para agropecuária, financiamento de forma muito fácil, né, financiamentos fáceis, né, para produtores e etc. Construção de rodovias naquela região, tá? Eu tive investimentos do governo, como a produção do Polo Noroeste, né, que era um polo educacional ali e de políticas públicas que introduziam técnicas mais modernas de produção, tá? Não vou explicar aqui agora o Polo Noroeste, porque, enfim, demoraria um tempinho a mais. Mas a ideia era basicamente essa, tá, pessoal? Então o Centro-Oeste ele também não cresceu à toa. Ele cresce também como uma consequência do Estado brasileiro investindo naquela região. Agora, lembre também que o Estado, ao investir naquela região, ele claramente também, quando fala o Estado, o início do investimento no Centro-Oeste tem a ver com o JK, depois de governos militares, tá? Período ali da ditadura militar, depois a gente vai falando aí dos governos, né, mais atuais mesmo. Mas o Estado investir naquela região gerou problemas com a questão indígena, já que uma das áreas que mais tinha indígena, por incrível que pareça, era o Centro-Oeste, né? Que vão sofrer, a partir desse crescimento, algumas questões, como, por exemplo, né, danos ambientais às áreas onde estão vivendo, né, migração de doenças, né? Então eu tenho, ou melhor, eu botei errado, né? Doenças novas aparecem ali, até pelo maior contato entre homens, vamos colocar assim, né, brancos e o indígena. Muitas invasões de terras, tá? Porque os produtores querem expandir terras e algumas áreas são protegidas legalmente pelo Estado em função do indígena, mas eu tenho pouca fiscalização, o que leva aos produtores quererem ter mais terras, legal? Não tem fiscalização, tá? Isso aumenta o processo de grilagem, né, de desmatamento ilegal na região, tá? E claro que a galera hoje também, filho de indígena, muitas vezes com esse cenário todo, prefere não ficar nas suas regiões de origem, tá? Muitos deles, inclusive, hoje preferem migrar para os ambientes urbanos, ter uma vida, entre aspas, mais padronizada, né? Mais focada no dinheiro e no trabalho padronizado da sociedade, né? O trabalho na área do terceiro setor, segundo setor, seja indústria, serviços e por aí vai, tá? E, gente, como eu já falei com vocês, eu acho, tá? A área da agropecuária é o maior... vou reformular minha frase. A área da agropecuária no Brasil, a maior área é claramente hoje o Nordeste, tá? O Nordeste hoje, ele é campeão de agropecuária no Brasil. Soja, milho, ervilha, algodão, pecuária, né? O relevo plano favorece a introdução de maquinária agrícola. Não preciso nem falar que muita gente tem que sair do campo nesse processo, tá, pessoal? Em direção às cidades, porque a máquina começa a substituir a mão de obra humana, né? Mas enfim, aumenta sim a produção agrícola, tá? É uma área que é, entre aspas, mais próxima ao Sudeste, inclusive o governo atual tem investido diversas vezes na construção de ferrovias para o Centro-Oeste para poder escoar essa produção, tá? Em direção ao mercado externo, beleza? Hoje, Centro-Oeste, pessoal, não o Centro-Oeste, tá? Mas o Brasil é o maior produtor de aves, o maior produtor de soja e, por exemplo, o segundo maior produtor de bovinos do mundo. Sendo que a maior produção hoje do Centro-Oeste é baseada no gado, tá legal? Eu não sei proporcionalmente se hoje soja ou gado sai mais do Centro-Oeste, tá? Eu posso aqui me confundir, mas a tendência é essa.
tá? Então tem uma baita atividade econômica do setor rural no Centro-Oeste. Pessoal, eu trago mais uma imagem que deixa claro aqui pra gente o Centro-Oeste, tá? Em termos de concentração fundiária. E aí, assim, olha com calma. Nesse mapa, eu tenho, em teoria, aqui, número de imóveis rurais. Claro que eu tenho mais fazendas aqui, tá? No litoral. Mas se você pegar o tamanho dessas fazendas, ou seja, poucas fazendas, tá? Tem um tamanho gigantesco. Já que esse segundo mapa aqui tem a ver com a área total dos imóveis rurais em 2003, tá legal? Então, esse processo de expansão econômica pelo agronegócio no Centro-Oeste tem levado a grandes lotes e, claro, aumento da concentração fundiária no Brasil, sobretudo nessa área aí, beleza? As indústrias, pessoal, nossa aula acaba de acabar, só pra gente aqui não se estender muito, então, tá? Nós temos indústrias hoje que crescem na região, mas são indústrias voltadas para o setor agropecuário, tá legal? Até porque a área onde tem oferta e demanda na região, né? O Centro-Oeste, pessoal, abaixou, por exemplo, os impostos, terrenos baratos, muita capacidade de geração de energia, melhoria ultimamente nas rodovias e ferrovias da região. Então, algumas indústrias vão para lá. Mas as indústrias, pessoal, tem muito a ver ainda, tá? Com indústrias que estão ligadas ao setor químico, ao setor alimentício, né? E por que eu falo setor químico? Porque é uma indústria, por exemplo, que vai produzir o agrotóxico, vai produzir um inseticida, o pesticida, tá? Então está muito ligado a isso, né? Nessa região, sim, tem muita indústria mais voltada para esse setor do alimento, tá? Quando não do alimento em si diretamente, como, sei lá, um frigorífico, eu penso numa indústria que promove, por exemplo, maquinária agrícola ou, por exemplo, insumos químicos, né? Ou seja, agrotóxicos para o campo, beleza? E claro, ali tem uma indústriazinha ali de pomóvel, de roupa, de alimentos na região, porque, claro, sempre é uma tendência de você ter esse tipo de indústria, né? Afinal, sempre tem consumo. Pessoal, isso aqui é uma ferrovia da Rumo, tá? Uma nova ferrovia no Centro-Oeste, né? A Rumo é uma empresa, quase uma holding, né? E, em teoria, hoje ela tem maior investimentos ali na região e tem construído, tem comprado novas ferrovias na região para aumentar a exportação agrícola, tá, pessoal? Esse é um trem, por exemplo, que leva grãos e basicamente são os grãos que saem do Centro-Oeste, tá legal? Tem uma pequena área ainda de extrativo mineral no Centro-Oeste, né, que é uma Surucum, essa coisa toda, né? O turismo lá é muito forte em algumas regiões, né, sobretudo ligado à questão, por exemplo, do sertanejo. As vaquejadas lá são muito fortes também, né? E também tem área bonita lá de tudo, por exemplo, Bonito, né, no Mato Grosso do Sul, o Pantanal, enfim. Pra gente fechar de vez, para eu não alongar minha aula com vocês, porque vocês sabem que eu me alongo, né? Eu falo pra caramba. Hoje, quais são os problemas do Centro-Oeste, pessoal? Primeira coisa, gargalo logístico. Caramba, não tem ferrovia decente no Centro-Oeste. Não tem rodovia decente no Centro-Oeste, ou não tem grande quantidade, ou não tem tanta capacidade de transporte. Então, é uma área que sofre de dificuldade para exportação aí de insumos agrícolas, tá? Expansão da produção alimentar, né, dos campos lá para soja, pecuária, leva também a conflitos fundiários, tá? As hidrovias na região que teriam uma grande capacidade são subutilizadas. A produção agrícola gera, por exemplo, poluição dos rios, né, com, sei lá, a entrada de forma indevida de agrotóxicos, né, nos leitos fluviais, então você tem poluição tanto do solo quanto dos rios, isso é um problema. Grande devastação aí, dos ambientes, né, as queimadas do Centro-Oeste são diversas aí, né, do Cerrado, do Pantanal. Ano passado, por exemplo, o Brasil bateu recorde na história do país de recordes de queimadas do Cerrado e no Pantanal. Pessoal, se você pegar com uma informação dessa de primeira, no Cerrado eu não posso te falar, mas no Pantanal teve queimadas gigantescas, é o agronegócio se expandindo. Ponto. Tá? Ponto. Cerrado não. Cerrado é outra história. Mas Pantanal, fatalmente, tá? Enfim, cadê? Beleza, pronto. E aí eu tenho também, pessoal, momento tá acelerado a urbanização. Só peço, pessoal, pra gente fechar aqui nossa aula com qualidade, eu fiz um comparativo aqui entre Estados Unidos, né, Mato Grosso, né, Paraná, Sul e Argentina. Isso aqui é uma métrica de sustentabilidade das cadeias, tá? O quanto elas conseguem ser produtivas. E assim, vamos lá colocar de forma geral. Pessoal,
o nosso custo geral, tá? Ele é tradicionalmente mais caro. Vou pegar o frete ao porto. Olha o comparativo dos Estados Unidos, pessoal. 26, né? Vamos estar em milhões aí por toneladas, né? Milhões de dólares por tonelada. Aliás, perdão. Aqui o comparativo é em dólares por tonelada, né? Então, 26 dólares a cada tonelada tem de custo. Mato Grosso, pessoal, 47. Ainda no Brasil, Paraná, tá 17. E Argentina, 13. Então, olha o custo logístico do Pará, pessoal. Complicadíssimo, tá? Despesas com porto. Aparece o Brasil como um país que mais gasta com porto, tá? Independentemente se é sul ou se é centro-oeste. Transporte marítimo. A Argentina tem um pouco mais caro que o nosso, mas talvez é um pouco mais barato, tá? Enfim, o nosso custo é geralmente mais alto do que o de outros países, tá legal? Então é isso, pessoal. E vai lembrar, claro, na tentativa de diminuir esse problema, eu tenho a construção de ferrovias para a região para tentar aumentar a produtividade então do centro-oeste, beleza? Pessoal, é isso. Falei a beça como já esperado, né? Achei que conseguisse tentar falar um pouco aí de sul e sudeste hoje, mas não deu. Eu já sabia que não ia dar, mas pelo menos o que eu queria que vocês entendessem do Brasil, que é o Brasil que a gente não conhece, é o Brasil que a gente não fala, tá? Eu consegui falar em aproximadamente 56 minutinhos, tá bom? Um beijo pra vocês, um abraço e até a próxima.